Eu fiquei sabendo que você gosta bem de perguntar, de participar da aula, mas eu acho que você está numa turma nova e acaba que você não tem muita liberdade para isso. Mas deixa eu te falar, dessa turma aí eu conheço muita gente. E é um pessoal 100% bacana, então você pode ficar à vontade e perguntar à vontade também. Estou aqui disposto a... Poxa, Arthur, obrigado. Não, mas a questão mesmo é só a distância, Chartone. A turma não é excelente, pessoal. Não é por causa disso, não. É que assim, essas aulas online já, nossa senhora, já. Não, é outra coisa, cara. Tá na hora de acabar com isso, não estão aguentando. Nossa senhora, não vejo, só vejo uma questão na minha vida, só a vacina agora, só penso na vacina, Chartone. Só isso. Logo. Entendeu? Mas assim, na medida do possível a gente vai seguindo daqui, tá? Pode ficar tranquilo. Eu já me vacinei, mas se aparecer outra vacina na minha frente, eu mando o braço, porque eu não estou aguentando mais essa situação. Nossa, depressão, cara. A gente fala o seguinte, as crianças e os adolescentes aqui no consultório, no posto de saúde, a gente está precisando encaminhar todo mundo para psicólogo, mesmo psicólogo à distância também, porque estão à beira de um ataque de nervos, entendeu? Então, assim, até essa questão, por exemplo, da aula das crianças, o último congresso que eu fiz aqui online também, da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, grande parte do pessoal é a favor de que a aula volte com todo cuidado, né? Tudo que puder fazer para evitar a infecção, mas porque senão as alterações psicológicas, até psiquiátricas que nós estamos tendo, elas podem ser indeléveis. Pode ser que as crianças e os adolescentes não tenham condição nem de se recuperarem totalmente. Então, existe, lógico, aquele risco maior, igual você colocar a Copa América para o Brasil nessa época, quer dizer, se aceitar isso, eu acho que é um absurdo muito grande. Ainda bem que ainda tem gente de bom senso no Brasil, governador de Pernambuco, de Minas Gerais, todos já se colocaram contra, e eu não acho que vai acontecer, se Deus quiser. Né? Apesar de eu gostar de futebol, adorar a Copa América, Copa do Mundo, isso não vai acontecer. Não é um momento oportuno, né, Chartun? Nossa senhora. De forma alguma. Pelo amor de Deus. Ô Fernando Rezende, a matéria da prova é até a aula passada. Puberdade precoce e imunizações na adolescência. Tá bom? O resto do povo aí, bom dia. Eu vou começar então, para a gente, e assim que o colega chegar, a gente pode começar a aula de vocês, tá? A minha aula também não vai ser muito diferente, não. Oi. Leda. O Pedro, ele conseguiu entrar na aula. Você prefere que a gente apresente primeiro, antes da aula? Não, agora que eu já estou aqui, eu já vou começar, tá? Ótimo, obrigada. Depois a gente não vai demorar muito, não? Tá bom? Um bom dia para vocês também, tá? Na questão eu falei na semana passada sobre puberdade precoce, então a gente tem que lembrar que a puberdade, ela pode se iniciar a partir dos 8 anos da menina e a partir dos 9 anos do menino. Existem alguns casos que você tem quadros isolados precoces. Ontem, por exemplo, veio no consultório uma menina de 7 anos que estava com a telarca unilateral precoce, mas sem outros sinais. Aliás, uma menina muito mal educada. Eu quero ir embora, não quero vir mais aqui, não. Sabe aquela coisa de 7 anos, assim, que a mãe não dá uma raiva. E era minha paciente antes, mas por causa dessa pandemia, eu acho que tudo está desse jeito. Mas a menina, na verdade, ela estava com uma telarca precoce isolada, etc, etc. Então, existem algumas questões que são
patológicas e algumas questões que são só desvios da normalidade, né? Da mesma forma que é normal uma pessoa, um ser humano adulto, ter 1,68 m, o outro ter 1,92 m, nós temos também alterações no início da puberdade que são consideradas normais, são só alguns desvios dentro dessa normalidade. Por isso que quase tudo que a gente faz hoje, a gente coloca em gráficos. Você não fala assim, o bebê vai crescer 700 gramas por mês no primeiro trimestre, mais. Sabe? Isso aí já é uma coisa bem antiga. Você fala o seguinte, que o bebê vai crescer dentro do score Z, acima de 1 e abaixo de -1 e abaixo de 1, ou -2 abaixo de 2. Então você tem aqueles parâmetros para lembrar que as pessoas são diferentes, né? As pessoas têm famílias em que as meninas começam a menstruar mais cedo, outras começam a menstruar mais tarde, as meninas que desenvolvem mais cedo, outras que são mais magras, demoram um pouquinho a desenvolver. Então a gente tem que aceitar todos esses limites. Quando a gente vai falar de puberdade atrasada, a gente tem alguns objetivos, né? E esses objetivos são definir o que é a puberdade atrasada no tempo, ou seja, na questão cronológica e nos sinais e sintomas, desde que haja um quadro realmente que seja patológico. E a gente tem que ter uma noção entre o que é puberdade atrasada constitucional, aquela que tem alguns desvios da normalidade, e o hipogonadismo e hipergonadotrófico. O hipogonadotrófico, ele tem uma alteração, vocês vão ver daqui a pouco, é a questão central. Você vai ter uma diminuição das gonadotrofinas por um mecanismo central, por vários mecanismos centrais. E o hipergonadotrófico, você vai ter um aumento da produção das gonadotrofinas para tentar compensar um problema nos órgãos alvo, tipo ovário, testículo. E mesmo com o aumento das gonadotrofinas, você muitas vezes não vai conseguir fazer com que a pessoa entre na puberdade. A gente tem que entender os mecanismos que atuam no desenvolvimento puberal normal e na puberdade atrasada. E tentar fazer o diagnóstico e o tratamento, o mais precoce e o mais corretamente possível para a gente encaminhar ou para a gente começar já o tratamento. Bom, vocês lembram que a gente faz quando a pessoa vai entrar na puberdade? Ela tem um pulso de atuação do GNRH. O GNRH vai estimular as gonadotrofinas, que são o LH ou FSH, e essas gonadotrofinas vão atuar nos órgãos-alvo, testículo, ovário, produzindo os hormônios sexuais. Até aí, tranquilo, né? A gente tem como problemas na puberdade atrasada os distúrbios que podem comprometer a secreção de GNRH, das gonadotrofinas hipofisárias ou dos esteroides gonadais, tá? Podemos ter a puberdade atrasada por causa disso. E como causas, nós temos um atraso puberal constitucional ou idiopático, um atraso puberal secundário a doenças crônicas. Nós temos vários tipos de doenças, né? Anemia falciforme, fibrose cística, AIDS, doença intestinal crônica, doença renal, etc, etc. Temos várias, até algumas drogas aí, o cuidado que vocês têm que ter, mas agora vocês já passaram da puberdade, não tem esse perigo mais não. Como você tem deficiências as mais diversas, a gente vai ter que dar o exemplo para cada tipo de hipogonadismo. O hipogonadotrófico, como eu disse, você vai ter uma diminuição da produção das gonadotrofinas ou do GNRH por causa de alguns fatores. Alguns podem ser distúrbios do sistema nervoso central. A gente tem as mesmas causas
do desenvolvimento da puberdade precoce dependente das gonadotrofinas. Tá? Então, aqui nos casos das causas do sistema nervoso central, praticamente são as mesmas causas. Tá? A deficiência isolada de gonadotrofinas pode existir na síndrome de Kalman, quando ocorre coanosmia, hipoanosmia, hipoplasia. Agora tem que tomar cuidado agora nessa época do Covid, né? Que muita gente está aparecendo sem sentir cheiro aí, né? Não vai querer fazer diagnóstico todo mundo para síndrome de Kalman, não. Hipoplasia adrenal congênita, deficiência isolada do LH, deficiência isolada do FSH, hormônio luteinizante, hormônio folículo estimulante. Algumas deficiências hipofisárias múltiplas são genéticas ou idiopáticas, também podem levar a casos de puberdade precoce. Quando você tem uma deficiência hipofisária múltipla, você não tem só que repor os hormônios sexuais, você tem que repor GH, tem que repor uma série de outros hormônios, TSH, porque eles não vão ser produzidos. Tá? As causas principais para o hipogonadismo hipergonadotrófico, que são as causas não centrais, que é a insuficiência gonadal, são nas meninas a síndrome de Turner, a genesia gonadal pura familiar ou esporádica, genesia gonadal XY, resistência completa aos andrógenos, hiperplasia congênita das suprarrenais e algumas outras formas de insuficiência ovariana primária, como rádio, quimioterapia, ooforite autoimune e até a ooforite por cachumba pode existir, hiperandrogenismo ovariano funcional, mutações do receptor de LH e FSH e síndrome de Noonan. Depois nós vamos falar. Nos meninos, a síndrome de Klinefelter, genesia gonadal mista e a lesão testicular bilateral, como criptorquia. Por isso que é importante, gente, no caso de criptorquia, você tentar achar o testículo e mudá-lo de posição. Porque se por acaso o testículo criptorquítico fica muito tempo dentro do abdômen, ou então no canal peritônio vaginal, se ele fica muito tempo ali, ele vai conviver muito tempo com a temperatura maior do que ele deveria e vai ser transformado, e às vezes até tumores podem aparecer. Tá? Atresia de testículo, torção, e então algumas síndromes associadas à criptorquia, como Noonan, Prader-Willi, Lawrence-Moon, Bardet-Bill. Então, outras formas de insuficiência testicular também podem produzir, como os defeitos de biossíntese da testosterona, resistência ao LH, irradiação, drogas e ciclofosfamida. Então, para começar a falar sobre o atraso puberal, primeiro devemos saber o que é o atraso puberal. O atraso puberal, ele pode ser definido como ausência dos caracteres sexuais secundários por volta dos 13 anos e 4 meses em meninas e 13 anos e 8 meses em meninos, tá? Segundo Albanese e Stanhope, em 1995. Para a população brasileira, a gente aceita que o atraso puberal maior do que a ausência de desenvolvimento mamário em meninas aos 13 anos ou ausência de desenvolvimento genital no sexo masculino aos 14 anos, independente ou não de pelos pubianos axilares. Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, a menina, ela não tem telaca, né? E o menino, ele tem os testículos com menos de 4 ml ou menos de 4 centímetros cúbicos nessa fase. Nós vamos normalmente utilizar o orquidômetro, tá? Então, a gente, para poder aceitar a pessoa como tendo uma puberdade atrasada, a gente tem que aceitá-lo. Seria a não visualização de telaca aos 13 anos na menina e o não crescimento testicular maior que 4 ml nos meninos. Então, nós temos que ter alguns critérios diagnósticos para atraso puberal. E esse atraso puberal, ele pode ser constitucional, tá?
ele é uma variação do normal com atraso no tempo de maturação. Quase sempre, os meninos, eles começam a se comparar com seus pais. Vai no banheiro, vê que o pênis dele ainda está pequeno, o outro está cheio de pelo, ele não tem, o testículo do outro está parecendo de um touro e o dele ainda está de boi, né? Quer dizer, praticamente pequeno. Então eles começam a se preocupar com isso e começa a ter esse problema com a autoimagem e faz com que eles nos procurem um pouco mais cedo. Geralmente, nesses casos, quando é constitucional, você tem uma história familiar positiva de atraso puberal. O pai também, eu era muito pequeno, eu era muito pouco desenvolvido, eu sofria bullying, os meninos me batiam e tal. Depois eu comecei a crescer, mas eu cresci com um certo atraso, com 13, 14 anos, eu ainda não estava totalmente, né? Com 15 anos que eu comecei a crescer, eles pararam de me encher o saco. Eles começaram a ver que eu realmente podia ter um pouco mais de força, etc. Então, geralmente a altura fica abaixo de 50, do percentil 50 para a idade, e a velocidade de crescimento é limítrofe, mas o percentil é um pouco inferior ao esperado em comparação com o alvo genético. No final, acaba que o crescimento final fica na altura, tá? É normal. O atraso da maturação esquelética e da idade óssea fica em torno de 1 e 2 anos. Aí, gente, a gente tem que ver o seguinte: quando a gente tem um atraso na idade óssea e está, por exemplo, investigando baixa estatura ou puberdade atrasada, esse atraso é muito bom, porque a gente sabe que com esse atraso você vai ter um crescimento durante mais tempo, um crescimento sustentado durante mais tempo, tá? Você pode ter um atraso puberal com um pouco de atraso nos aparecimentos pelos pubianos, no adrenáculo, até barba, né? A voz ainda é um pouco mais fina, etc. A estatura final pode até ser menor que a esperada para os alvos de cálculo genético, mas ela está dentro dos limites normais da população. Por isso que eu te falo, você tem o gráfico, né, com aquela ampla variação que você vai esperar para qualquer um em termos de idade. Você vê, na hora que vocês levantam dentro da sala, tem as meninas maiores, meninas menores, tá? A ausência não tem nenhum tipo de doença sistêmica e os exames laboratoriais, inclusive os endocrinológicos, são normais. Alguns fatores ambientais, como você vê, tudo nós falamos até agora, né? Baixa estatura, puberdade precoce, puberdade atrasada, etc. Ou seja, a puberdade precoce ela pode ser definida, inclusive, com o estímulo sexual para as crianças, né? Essa questão de criança estar o tempo todo na internet e acaba que você estimula via GNRH um desenvolvimento mais precoce. Isso é um problema sério, tá? A gente gostaria que as crianças fossem crianças até realmente chegar à idade delas modificarem um pouco a sua formação. Então, os fatores ambientais como nutrição, nível socioeconômico, altitude, influenciam o início da puberdade, assim como os fatores genéticos. A gente sabe muito bem que os Sherpas que vivem na altitude lá do Himalaia, eles têm uma tendência a uma estatura menor, eles têm uma tendência a serem mais magros, eles têm uma tendência a terem um desenvolvimento sexual mais tardio, tá? Então, mas em compensação, eles têm uma facilidade muito grande de produzir hemácias e conseguir um oxigênio com mais facilidade para sobreviver naquelas alturas, tá? As meninas com peso menor do que a estatura também podem apresentar deficiência funcional das gonadotrofinas e atraso da puberdade. Então, as meninas muito magras, né? Principalmente porque o atraso na produção de leptina, a diminuição na produção de leptina, que é uma proteína produzida principalmente no tecido adiposo,
pode diminuir a atuação nos neurônios hipotalâmicos produtores de GNRH. Então isso a gente vai ver principalmente naquelas meninas que são submetidas, são muito magras, têm anorexia nervosa, etc., elas podem realmente ter uma dificuldade no crescimento. Existe também um atraso puberal primário, é chamado atraso constitucional do crescimento e da puberdade, e é considerado uma variante também do desenvolvimento puberal normal. O que acontece? O desenvolvimento vai se completar, mas vai se completar de 2 a 4 anos após a média da população. Tá? Não há nenhuma anormalidade orgânica associada, existe uma história familiar positiva em pelo menos um dos genitores. E os níveis de gonadotrofinas, esteroides gonadais, GF1, né, encontram-se na fase pré-puberal e vão refletir uma deficiência também transitória de GH, hormônio de crescimento. Tá bom? Geralmente essas pessoas são magras, o percentil de crescimento é um pouco inferior à média durante a infância, a altura e idade é compatível com a idade óssea e geralmente está um pouquinho abaixo do 2,5 desvio padrão da média. Pode ocorrer um pouco a diminuição da densidade mineral óssea, principalmente nas mulheres, e um desconforto emocional também pode afetar alguns casos que demoram muito a entrar na puberdade e a comparação com seus pais coloca sempre atrasado. Existe também, nós já falamos, o atraso puberal secundário de doenças crônicas, e geralmente todas as doenças crônicas podem resultar em atraso puberal, né, e diminuição da velocidade de crescimento, principalmente quando elas se iniciam na puberdade e pode ocorrer desaceleração do estirão, interrupção ou regressão dos caracteres sexuais secundários. Isso, existem alguns motivos que podem levar a isso, né? Por exemplo, a desnutrição em doenças como fibrose cística. Você tem não só uma baixa utilização dos nutrientes, né, por dificuldade em você fazer a metabolização, fazer a digestão por causa da deficiência das enzimas pancreáticas, mas também aquelas crianças que têm problemas respiratórios constantes, vivem internadas, tomam antibiótico, estão sempre com um gasto energético muito grande, e isso leva a um crescimento menor e a um crescimento sexual também menor. O uso crônico de glicocorticoides na asma, tá? Rinite, doenças reumáticas ou nefrológicas. Gente, é interessante isso. Eu vou falar isso muito quando vocês estiverem comigo no ambulatório. Mas as crianças, às vezes a mãe liga para a gente e fala assim: o menino começou com uma crise de tosse, não sei das quantas, eu dei aquele xarope que o senhor passou para mim a última vez, a prednisolona. Eu falei: peraí, a prednisolona não é xarope, ela é um corticoide, ela não pode ser usada de rotina, ela tem que ser usada quando você conversar comigo, né? No caso de uma emergência, tudo bem. Mas tem pessoas que qualquer tossezinha entra com prednisolona. Isso, pior não é isso. O pior é que tem muitos médicos, e eu convivo com alguns, que usam prednisolona como se fossem realmente xaropes, para evitar, inclusive, que a pessoa vai encher o saco. Se usa 5 dias de prednisolona, qualquer coisa volta, tá? Alguns mecanismos, muitos mecanismos, né, que ocorrem com a deficiência. Marcelo, nós vamos falar sobre isso, né? Da mesma forma, o Marcelo está perguntando se é indicada a reposição hormonal em cada atraso da puberdade. Da mesma forma que a gente vai, muitas vezes, você tem um problema não hormonal afetando o crescimento, você tem um problema não hormonal também afetando o desenvolvimento sexual. Então, quando você vai usar hormônio, você vai usar quando você tiver uma deficiência hormonal. Se você não tiver, você vai fazer outras coisas. Por exemplo, a gente tem aqui a síndrome nefrótica, né? A síndrome nefrótica por alguns mecanismos, né? Você tem mecanismos nefrológicos que vão
alterar a produção de hormônios, e você tem os mecanismos, inclusive, do uso do corticoide também nesse caso. Então você vai tentar não utilizar o hormônio, porque também não vai resolver. Tá? Mas você vai ver mais tarde que a gente tem algumas indicações, e essas indicações são as mais importantes. Tá? Obrigado. Pacientes também com anorexia, endocrinopatias, como diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipercortisolismo, hiperprolactinemia, podem resultar também em atraso puberal. Anorexia nervosa, como eu já disse para vocês, pode apresentar secreção alterada de gonotrofinas, com retardo do crescimento puberal, e os exercícios físicos muito intensos e prolongados também podem alterar o crescimento e a puberdade. Tá? É interessante que assim, o pessoal fala, a menina fez, eu vou colocar meu filho no vôlei, porque o vôlei faz crescer, né? É interessante isso. O brasileiro tem essa questão da lógica um pouco alterada. Mas não, os meninos muito grandes, eles têm uma maior chance no vôlei. Por quê? Porque para poder bater, para poder defender, para poder fazer bloqueio. Então, realmente, a possibilidade dele se dar bem sendo alta é interessante, porque na década de 80 a gente tinha a seleção brasileira, o máximo que a gente tinha lá era assim, 1,90m, 1,90m e pouco, tinha o Bernard, tinha o Renan, não eram pessoas muito altas. Hoje em dia a gente tem um menino da seleção brasileira que tem 2,17m, acho que ele chama Renan também, 2,17m, lá de Santa Catarina, e ele é o grande da família. O irmão dele, que joga vôlei também, é o baixinho, tem 2,07m. Então você mudou muito essa coisa, mas não é a pessoa, não cresce porque faz vôlei, cresce porque faz um esporte, mas você utiliza uma pessoa grande para se dar bem no esporte. Da mesma forma como o jockey, você utiliza uma pessoa menor, mais leve, para poder ganhar uma corrida de cavalo, que para o cavalo é menos penoso carregar uma pessoa mais leve. Você utiliza, por exemplo, na ginástica artística, pessoas menores que são mais ligeiras naquilo que elas fazem. Então, essa questão de... Não é só isso que interfere. A interferência não é só dos hormônios ou do crescimento na hora de escolher uma profissão, mas também é uma questão de cada um. Então, vocês vão ver um pouquinho, a gente vai mostrar isso. Bom, aqui a gente tem alguns trabalhos que mostram a relação entre a leptina, né, que é aquele hormônio produzido principalmente na gordura, e as meninas atletas e não atletas. Bom, qual a conclusão desses trabalhos? Tem vários trabalhos aqui, mas a leptina ela é inferior em mulheres atletas, e a baixa gordura corporal tem grande correlação com esse fato, né? Logan e Ian. Ou seja, a pessoa que tem uma baixa concentração de gordura corporal também vai ter uma baixa concentração de leptina, e essa falta de leptina vai fazer com que a puberdade seja mais tardia, porque não vai estimular a produção do GNRH nos neurônios hipotálامicos. Tá bom? Quase todos chegam à mesma conclusão aqui, depois vocês podem ler isso aí sem problema. Só quis mostrar. Então, aqui uma nossa atleta brasileira, né? Elas têm menos de 1,50 m de altura, pesam nem 40 quilos direito. Tá bom? Na síndrome nefrótica, um exemplo aqui, você começa a perder proteína pelo rim, a diminuição da pressão osmolar, oncótica, e aí você começa a ter edema, né, por extravasamento líquido para o intestino. Então, assim, não só a doença, mas o tratamento também podem alterar o início da puberdade. A anorexia nervosa, por mais magra que a pessoa seja,
ela sempre se considera gorda. Então é um problema muito sério que nós temos também com nossos adolescentes, principalmente mulheres, tá, gente? Bom, a gente vai ter que investigar clinicamente a puberdade atrasada. Tá? Como é que a gente começa a investigar? Sempre que a gente fala assim, uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito, muitas vezes define um diagnóstico sem você precisar de medicamentos. Então a gente vai fazer uma anamnese detalhada sobre investigação anterior, o crescimento, doenças crônicas e tratamentos, antecedente de criptorquia, orquidopexia, radiação gonadal central, alterações do olfato para síndrome de Calmo, dificuldade escolar e atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, histórico familiar de atraso de crescimento e puberdade, a consanguinidade entre os pais. Então, interessante que eu perguntei para um... Espera que eu desligar o telefone. Perguntei para um pai, durante a anamnese lá do recém-nascido, e perguntei se existia algum grau de parentesco entre ele e a mãe da criança. Ele falou assim, agora tem, né? Eu casei com ela. Quer dizer, agora o marido não é grau de parentesco, não, né? É igual cunhado, não tem nada a ver com parente. Sogra, então, pelo amor de Deus. Aqui a gente tem algum... Eu vou aumentar isso aqui para a gente poder ver com mais, né, os exemplos de hipogonadismo hipo- e hipergonadotrófico. Então, a gente vai ter aqui a síndrome de Calmo. Ela ocorre entre 1 a 10 mil de homens e 1 a 50 mil mulheres. Então, ela é muito mais frequente nos homens. Ela está associada a anosmia ou hiposmia. Tá? Ela tem como característica uma alteração da migração de neurônios olfatórios e produtores de NRH durante o desenvolvimento fetal. Então, altera as duas características concomitantemente. As mulheres apresentam amenorreia primária, redução do volume ovariano e uterino, e a telarca pode ser espontânea. A gente, espontânea aqui está escrito com X, tá? Não, agora é escrito com S. Ou ausente. Os homens apresentam micropênis, testículos diminuindo de tamanho, perdão, e o dado importante da ressonância nuclear magnética é a normalidade nos bulbos olfatórios, nós vamos mostrar. Você tem aqui a mutação no gene DHX1, né? Insuficiência adrenal primária por hipoplasia adrenal congênita. É associada ao hipogonadismo hipogonadotrófico. Você tem insuficiência adrenal com perda de sal nas primeiras semanas de vida até 9 anos. Alguns casos pode ser levado, inclusive, a choque com morte, entendeu? Então é importante que você faça, principalmente no teste do pezinho, a detecção da 17-hidroxiprogesterona para poder determinar isso. Níveis elevados de ACTH e renina e baixo cortisol e precursores. Outra aqui, mutações nos genes HLS-X1, PROP1 e LHX3. Vai ser determinado por hipogonadismo associado às deficiências hipofisárias. Então, esses genes, eles atuam na organogênese hipofisária, na formação mesmo da hipófise, e podem causar deficiência de hormônio de crescimento, gonadotrofinas e de outros hormônios hipofisários, como a prolactina, TSH e a CTH. Na síndrome do núcleo fértil, você vai ter uma deficiência na secreção de testosterona, mas a espermatogênese está preservada, como o próprio nome diz, é o núcleo fértil. Ela é idiopática, pode ser secundária a tumores hipotalâmicos ou então por mutação do gene da subunidade beta do LH. Síndrome de Prader-Willi, a gente já falou dela na baixa estatura. Você vai ter o hipogonadismo, hipogonadotrófico, micropênis, criptorquidia, obesidade mórbida, baixa estatura, mãos e pés pequenos, hipotonia fetal e lactente, boca triangular e olhos amendoados. E a parte
genotípica dela vai ser alteração no braço curto do cromossoma 15. Síndrome de Lawrence-Moon e de Bardet-Biedl, você vai ter hipogonadismo hipogonadotrófico, baixa estatura, retardo mental, obesidade e retinite pigmentosa. Na Bardet-Biedl, você vai ter polidactilia e na Lawrence-Moon você vai ter paraplegia espástica. O hipogonadismo hipogonadotrófico, então aqui agora, você vai ter baixa de produção. Nossa senhora, gente, é duro dar aula no consultório, porque o telefone não para de tocar. A mesma pessoa está ligando 20 vezes cada vez. Essa aqui eu acho que eu faço até questão de não atender, porque 20 vezes, quer dizer, não custa ligar para o celular. E a outra liga para o celular, que agora eu não posso atender também. Tá difícil, viu? Difícil. Complicado. E ainda tem uns caras lá embaixo que ficam gritando. Hoje, como está muito frio, eles não estão lá. Aí eu estou tendo um pouco mais de tranquilidade. Então, o hipogonadismo hipogonadotrófico, você tem um hipogonadismo central, quer dizer, alterações realmente com deficiência das gonadotrofinas. O hipergonadotrófico, você não vai ter alterações das gonadotrofinas, sim no órgão-alvo. Então, quais são as principais causas? São a síndrome de Turner, que é para mulheres, e a síndrome de Klinefelter. Tá? Nós já falamos delas, então a gente não precisa falar mais. Bom, aqui nós temos aqui, quer ver, na síndrome de Lawrence-Moon e Bardet-Biedl, você pode ter polidactilia, né? Você vai ter estatura, retardo mental. Aqui no hipogonadismo, na síndrome de Turner, você vai ter problema cardíaco, hipertensão, malformações. Então, assim, tem outras coisas que a gente vai ter bastante importantes e que a gente não são tão comuns assim, tá bom? Aqui você vai ter... Só um pouquinho, por favor, gente, eu vou ter que acabar atendendo aqui, a pessoa ajudando. Alô? Pode... faz um favor para mim, liga mais tarde um pouquinho que eu estou dando aula agora, tá? Tá bom, tá ótimo. Depois eu desligo tudo, tá, gente? Aqui são alterações, também podem acontecer nas síndromes que a gente já viu até agora. Aqui a síndrome de Kalman, você tem essas alterações fenotípicas, né? E você vai ter alteração aqui, ausência ou hipoplasia do bulbo olfatório, tá? Que ocorre durante o crescimento fetal. Síndrome de Prader-Willi. Gente, essa pessoa está ligando muitas vezes. Deixa eu te falar, deixa eu ligar, entendeu? Alô? Faz favor para mim, eu estou dando aula agora, por isso que eu não posso atender, tá bom? Já desliguei 2 vezes, mas eu não posso atender agora, não, tá bom? Tá bom. Síndrome de Prader-Willi. Síndrome de Lawrence-Moon-Biedl. O fenótipo também parecido. É engraçado, isso aqui parece o americano médio, né? Da região central americana, ele já tem essa cara típica. Polidactilia. Síndrome de Turner, do pescoço alado, quinto dedo recurvado. Então, tem algumas coisas, alterações que são típicas. E aqui a síndrome de Klinefelter, presenças de ginecomastia, geralmente altos, hábitos eunucoides. Tá? Bom, além de uma história clínica, a gente vai fazer um exame físico bem feito, com alguns dados antropométricos, envergadura, estadiamento de Turner, avaliação de traços dismórficos
e avaliar bacteamento digital, principalmente na fibrose cística, tá? Hipertensão arterial e até o fundo de olho. A gente vai avaliar também o tamanho do testículo. Aqui a gente tem o orquidômetro. Então aqui, ó, com 14 anos, o menino tem que ter pelo menos 4 ml ou 4 centímetros cúbicos de volume testicular. Aqui. Assim, então, são vários aqui, cada um tem uma referência. Eu não tenho orquidômetro, mas o endocrinologista tem que ter. A gente tem que fazer uma investigação laboratorial. Primeiro de fazer aquilo que a gente estava falando, a gente... Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, porque o Marcelo perguntou sobre a questão dos hormônios. Então, quando a gente vai investigar, não é a primeira coisa que a gente investiga o hormônio. A gente tem que fazer uma investigação geral, tá? Para o hemograma, ferritina para ver anemia, os anticorpos para a doença celíaca. A doença celíaca, você sabe muito bem que ela apresenta uma diminuição na absorção de nutrientes. Então você vai ter que fazer um anticorpo anti-endomísio, anti-gliadina, antitransglutaminase, e até, muitas vezes, célula diagnóstico é a endoscopia digestiva alta com biópsia de duodeno. Dosagem de IgA, glicose, ureia, creatinina, eletrólito, cálcio, fósforo, fosfatase alcalina para ver a questão do raquitismo, o exame de urina, tá? Ultrassonografia renal, todos podem ser feitos nessa questão da puberdade atrasada. Nos exames mais específicos, nós vamos ver a idade óssea. Quanto mais atrasada a idade óssea tiver, melhor para nós, que a gente vai ter mais tempo de atuar, tá? A gente sabe que esse menino, essa menina vão crescer durante mais tempo e a gente pode ter mais tempo para poder pesquisar e etc. A dosagem de hidroepiandrosterona, que é o marcador da adrenaca, LH e FSH no estágio basal ou após o timo GNRH, dosagens basais de testosterona ou então com estímulo de gonotrofina coriônica humana. A gente já coloca isso no nível mais alto, já pede o endocrinologista pediatra para ver isso. Dosagem de estradiol prolactina e a ultrassonografia pélvica em meninas, da região escrotal em meninos, e também o estudo cariótipo, principalmente para Tânia e Klinefelter. Mesmo que não haja evidência clínica importante. No diagnóstico diferencial, a gente tem que saber, em primeiro lugar, se o paciente tem insuficiência gonadal primária, hipogonadismo hipergonadotrófico ou de doença do eixo hipotálamo-hipofisário, hipogonadismo hipogonadotrófico. Níveis baixos de LH e FSH, a gente tem que estudar o cariótipo para Tânia e Klinefelter e suas variantes, mesmo que você não tenha estigma clínico, tá? Então, o diagnóstico às vezes é muito complexo e depende de vários fatores. A gente vai ver isso em outra aula. Aqui, a gente tem eu vou aumentar aqui de novo, um esquema, só para vocês terem uma ideia, o padrão hormonal e idade óssea das 4 formas de puberdade atrasada. Então, no atraso constitucional da puberdade, a gente tem o LH diminuído ou normal, a FSH também, os esteroides gonadais diminuídos, tá? E a idade óssea quase sempre atrasada. Hipogonadismo, hipogonadotrófico funcional, você vai ter as gonadotrofinas diminuídas ou normais, os esteroides gonadais diminuídos e a idade óssea compatível ou atrasada. Hipogonadismo, hipogonadotrófico permanente, você vai ter as gonadotrofinas diminuídas ou normais, os esteroides gonadais diminuídos e a idade óssea compatível se for isolado ou atrasada se for hiperpituitarismo. No hipogonadismo hipergonadotrófico,
hipergonadotrófico. Você vai ter, para compensação, o aumento das gonadotrofinas, mas que elas não vão poder alterar os esteroides gonadais por outros fatores. E aí, a idade óssea é compatível com a idade constitucional. No tratamento da puberdade atrasada da menina, a gente vai tratando de forma gradativa com estrógenos, para evitar com que o estrógeno pode adiantar a idade óssea e pode fazer com que haja uma fusão epifisária prematura. Então você não vai ter um crescimento adequado. Então você vai começar de forma gradativa, com 13 anos de idade cronológica ou 11 a 12 anos de idade óssea. A gente pode usar o estrógeno conjugado, a própria pílula, ou etinil-estradiol por via oral. Quando você tem resistência ao tratamento oral ou história familiar de tromboembolismo, você usa sistema transdérmico de liberação de estrógeno. Então, uns adesivos que a gente tem que tem menos problema com o tromboembolismo. Tá? No menino, você vai tratar após os 12 anos de idade óssea ou 14 cronológico, pode também evitar a aceleração da maturidade óssea e prejuízo da estatura final. A gente pode usar testosterona na forma de ésteres de meia-vida longa, com injeção mensal de 50 a 100 mg PM. E vai observar o crescimento, aumento do pênis, porque o testosterona atua muito também na questão do crescimento, tá? E a presença de pelos pubianos. As causas de puberdade atrasada podem ser transitórias ou permanentes, né? Assim como afetar o desenvolvimento puberal no seu início a partir da etapa mais avançada. Os processos transitórios que nós temos são atraso constitucional do crescimento e puberdade, ou secundárias doenças crônicas. Os processos permanentes, hipogonadismo hipergonadotrófico, as digenesias gonadais, síndrome de Turner e Klinefelter. O hipogonadismo hipogonadotrófico, doença hipotálamo-hipofisária, síndrome de Kalman. Mais importante, diagnóstico precoce, puberdade atrasada e o tratamento imediato. Algumas consequências de saúde física e psicológica podem ser do resto da vida. Aqui a gente tem um fluxograma aí para poder só dar para vocês verem mais tarde. Quando você tem na avaliação do atraso puberal meninos maiores que 14 anos, meninos maiores que 13 anos, ou ausência de menarca aos 15 anos, você tem que fazer a dosagem de gonadotrofinas e o acompanhamento da velocidade de crescimento anual. Se esse acompanhamento da velocidade for a gente notar que é menor que 5 centímetros por ano, a gente considera os riscos. Tá? Então vamos fazer a dosagem de gonadotrofinas, LH e FSH. Se tiver alta, você vai ter um hipogonadismo hipergonadotrófico. O ideal é que você faça o cariótipo. Se o cariótipo for normal, é uma disfunção gonadal primária. Se for alterado, para meninos Klinefelter e meninas Turner. Se a dosagem de gonadotrofinas for baixa, acompanhada de velocidade de crescimento anual baixa também, e a idade óssea menor que 1 a 2 anos de atraso, você vai ter um atraso constitucional de crescimento e desenvolvimento. Se baixa a idade óssea maior que 2 anos de atraso, aí você vai investigar tumores, síndrome de Kalman, efeitos sistêmicos, deficiência de gonadotrofinas, osteoconditrofias, desnutrição e causas sistêmicas. Tá? Então acho que esse fluxograma aí dá uma boa ideia e fica mais simples de você avaliar. Aqui a gente tem as meninas da mesma idade com um desenvolvimento totalmente diferente, tanto de altura quanto desenvolvimento sexual. Ok? Não sei o que houve esse zoom aqui não estava previsto não. Então eu vou tirar meu slide, se eu souber como fazer isso.
Deixa eu ver aqui. Sim, meeting. Não vou fazer o end meeting não, porque senão não. Ô João, na verdade a gente fala que é uma série de coisas que podem alterar. Quando a gente fala em crescimento, a gente fala num crescimento que é geral, né? Você fala em crescimento físico, você fala em crescimento sexual, você fala em crescimento da psicológico, né? Você fala em maturidade, etc, etc. O sono, ele pode alterar a pessoa de diversas formas. Você sabe que o hormônio do crescimento atua durante o sono adequado. Então, aqueles meninos e meninas que ficam jogando videogame até tarde e tem uma hiperestimulação, etc, etc, eles podem ter o crescimento deles alterado sim. Assim como a falta de exercício físico, a falta de alimentação adequada pode alterar. Então, o sono, ele tem, a gente sabe que quase todos os hormônios podem atuar diversamente. Você tem um ciclo circadiano que é alterado pelo sono, você tem o ciclo de GH, o ciclo de GNRH, tudo pode ser alterado pelo sono. Então, altera sim. Altera a puberdade, altera o crescimento, altera o desenvolvimento e altera a maturidade. Tá bom? Então tá. Agora eu vou precisar colocar a turma. Quem vai apresentar essa aula? Pode colocar no chat aí, ou então fala. Eu. Pedro? Então, vou passar para você, Pedro. Pedro Pena. Peraí que tá aqui, make present. Passei para você. Chegou aí? Chegou. Agora, como é que eu desligo esse trem aí? O meu... Peraí. Aqui, eu vou desligar... Não, meu Deus do céu. Para poder liberar para você aí, Pedro? Eu acho que eu consigo colocar aqui, professor. Só um segundo. Peraí. Eu tenho que sair daqui também. Então, professor, se eu desligar o vídeo, aí fica por sua conta. Tá bom? Beleza, pode ir. Já está tudo passado, pode começar. Professor, eu acho que tem 2 de mim aqui na conferência. Tem como você passar para o outro? Esse daqui é o que eu consegui colocar o áudio. Bom, você não está conseguindo colocar o áudio? Não. Tem 2 de mim aqui na conferência, porque está tendo que usar 2 aparelhos diferentes. Então, mais quem que eu tenho que colocar? Eu mesmo. É o outro Pedro Pena. O outro Pedro Pena? Isso, Mas eu não... deve ter 2 aí. Ué, engraçado. Ah, tem. Isso. Você passa para esse outro, por favor? Tem presenter. Aí, pronto. Isso, obrigadão. Só que é o seguinte, ficou só pro outro. Isso mesmo. Então tá, então pode começar.
Bom dia a todos. O nosso grupo vai falar hoje um pouco sobre a abordagem do HIV em adolescentes. Pode passar. Esses são os integrantes do nosso grupo. Eu me chamo Juliana e eu vou falar um pouco sobre Juliana, aqui, deixa eu só... agora não, agora consegui, tá? Deixa eu escutar. É porque eu não estava conseguindo ver o seu... como chama? A sua apresentação aí. Agora estou conseguindo tudo direitinho. Beleza. Obrigado. Tá, já, então. Tá, pode continuar, né? Pode. Eu vou falar um pouco sobre a AIDS e o vírus do HIV. O retrovírus é um tipo de vírus que contém como material genético o RNA associado à enzima transcriptase da reversa. O exemplo mais conhecido é o HIV. Em 1988, foi evidenciado que um retrovírus era associado à AIDS. Ele é um parasita intracelular obrigatório. Sua incubação é prolongada, que varia de 2 a 3 semanas, e possui uma alta carga de mutação viral. Esse vírus é responsável por causar a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. Ele ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos CD4. É alterando o DNA dessa célula que o HIV faz cópia de si mesmo. Depois de se multiplicar, ele rompe os linfócitos em busca de outros para continuar a infecção. Isso torna o organismo mais vulnerável ao aparecimento de doenças oportunistas. Contudo, vale salientar que ter a infecção pelo vírus HIV nem sempre vai cursar com o desenvolvimento da AIDS, apesar desse ser o estágio mais avançado da infecção pelo HIV. Para ser considerado AIDS, o número de linfócitos TCD4 tem que estar abaixo de 350 células por milímetros cúbicos de sangue, ou quando ocorre o aparecimento de doenças oportunistas. Em 1985, foi desenvolvido um teste sorológico diagnóstico para o vírus da HIV. E associado a isso, a história natural da infecção pelo HIV vem sendo alterada consideravelmente pela terapia antirretroviral, que retarda sua evolução e o surgimento das manifestações definidoras da AIDS. Pode passar, Felipe. Eu vou falar um pouco agora sobre a epidemiologia da AIDS. Aproximadamente 1/3 da população mundial encontra-se na faixa etária entre 10 e 24 anos, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. E é nessa faixa de idade que se concentra metade das infecções por HIV. A maioria dos jovens tornam-se sexualmente ativos na adolescência e muitos antes dos 15 anos de idade. No Brasil, estima-se que anualmente 4 milhões de jovens tornam-se sexualmente ativos. A adolescência é um período de transição entre a infância e a idade adulta e dá continuidade a um processo dinâmico iniciado com o nascimento. A sexualidade ela nunca foi vivenciada de forma tão livre como atualmente. Entretanto, apesar da maior liberdade sexual e do estímulo à atividade sexual, há diversidade de experiência entre os jovens. Nesse contexto, muitas vezes se iniciam comportamentos sexuais de risco, como a negligência na prevenção contra as doenças sexualmente transmissíveis. De acordo com o Boletim Epidemiológico AIDS-HIV de 2020 do Ministério da Saúde, é possível observar nesses gráficos que estão aí os períodos entre 2009 e 2019. Que na faixa etária de 10 a 14 anos, houve uma diminuição no número de casos em ambos os sexos. Já na faixa etária de 15 a 19, houve um aumento no número de casos do sexo masculino e queda no número de casos do sexo feminino. Pode passar, Pedro. Estima-se que até o final de 2019 haviam 38
milhões de pessoas em todo o mundo vivendo com AIDS, como podemos observar nesse mapa. E a maior incidência ocorre na África do Sul. Dentre os infectados, cerca de 1,7 milhões correspondem a crianças e adolescentes menores de 15 anos. 68% dos adultos com 15 ou mais anos vivendo com HIV tinham acesso ao tratamento. E 53% das crianças de 0 a 14 anos. Agora, só para contextualizar um pouco sobre o cenário atual da pandemia, segundo uma nova análise da UNAIDS, revelou que os impactos sobre o fornecimento de medicamentos antirretrovirais diante da pandemia do Covid nos países de baixa e média renda em todo o mundo, uma vez lockdown e fechamento de fronteiras impostos pelo governo, estão impactando tanto na produção quanto na distribuição. Isso gera aumento dos custos e problemas de abastecimento. Dessa forma, estatísticas recentes estimam que uma interrupção completa de 6 meses no tratamento do HIV pode levar a mais de 500 mil mortes adicionadas por doenças relacionadas à AIDS. Bom dia, eu vou começar falando da transmissão horizontal, que ela ocorre por meio de secreções como sangue, esperma e secreção vaginal. Para haver a transmissão, o líquido contaminado de uma pessoa tem que penetrar no organismo de outra. Isso se dá através da relação sexual, que pode ser heterossexual ou homossexual, compartilhamento de seringas, acidentes com agulhas e objetos cortantes infectados ou através da transfusão sanguínea contaminada. De acordo com as recomendações para atenção integral a adolescentes e jovens vivendo com HIV/AIDS do Ministério da Saúde, realizado em 2013, que teve última atualização em 2018, de 2.485 jovens, apenas 51,7% demonstraram o conhecimento correto das formas de transmissão da AIDS, o menor índice entre as faixas etárias do estudo. Em torno de 97% sabem que podem ser infectados nas relações sexuais sem o uso de preservativo, sendo que aproximadamente 35% dos jovens com ensino primário completo declararam o uso de preservativo na primeira relação sexual. A proporção entre que tem grau de escolaridade fundamental completo foi de 65,8%, demonstrando como ainda é precária a educação sexual na sociedade, tanto no âmbito escolar quanto familiar. O sentimento de culpa torna-se um empecilho na busca pelo sistema de saúde em pacientes recentemente infectados. Dessa forma, conhecimento inapropriado sobre a AIDS pode levar a práticas que podem comprometer a saúde dos jovens, motivo pelo qual a oferta e a qualidade das informações antes da iniciação sexual devem ser investigadas e implementadas políticas públicas que visem reduzir o avanço das infecções pelo HIV. Pode passar. Agora, a transmissão vertical, ela é aquela transmitida da mãe para o filho, que pode ocorrer intraútero, pré-parto e pós-parto, por meio da alimentação, sem intervenções como de antirretrovirais na mãe e a profilaxia antirretroviral no adolescente. O risco de transmissão perinatal da HIV é de 20% a 45%, sendo que a maioria dos casos de transmissão materno-infantil do HIV ocorre durante o trabalho de parto e o parto propriamente dito. Se apresentar alta carga viral no momento do parto, é recomendada a cesariana eletiva. O RN infectado pelo HIV tem dificuldade de ganho de peso nos primeiros meses de vida. O diagnóstico pode ser feito na infância ou na adolescência e pode-se observar atraso puberal e alterações no desenvolvimento neurocognitivo. O risco de transmissão vertical no Brasil é o principal meio de infecção pelo HIV em menores de 13 anos. Pode passar. Agora, falando um pouco do aconselhamento em saúde, os serviços de saúde e as equipes multiprofissionais devem buscar mais do que simplesmente diagnosticar e medicar seus pacientes, ou seja, tentar reduzir a vulnerabilidade das pessoas ao sofrimento e ao adoecimento. É necessário cuidar, criar uma relação de confiança para que o adolescente HIV positivo avalie seus próprios riscos e tome decisões para enfrentar seus problemas relacionados às ISTs HIV/AIDS. Cooperar
operações intersetoriais devem criar debate acerca do estigma e discriminação relacionados à infecção pelo HIV, fazendo valer a Lei 8.098, de 13 de julho de 1990, artigo 3, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê que todas as crianças e os adolescentes gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando a eles todas as oportunidades e facilidades a fim de facilitar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. O aconselhamento de saúde serve para orientação, prevenção e esclarecimento de dúvidas sobre o teste anti-HIV. Por isso, ele atinge dimensões educativas da avaliação de risco e do apoio emocional. Além disso, é fundamental o questionamento sobre possíveis infectados, visando prevenir novos casos e, se houver necessidade, tratá-los. Esse aconselhamento pode ocorrer de forma individual, em grupos de apoio, visitas domiciliares ou espaços onde exista práticas de risco para a infecção do HIV. Pode passar. Agora, pré e pós-teste anti-HIV, que ele é essencial para o diagnóstico e a adesão ao tratamento. Além disso, essas fases contribuem para a redução do estresse do paciente ao ser diagnosticado positivo e contribuem para elucidar formas de autoaceitação. Falando um pouco sobre o pré-teste. Todas as informações reveladas durante a consulta são sigilosas. Durante a anamnese, devem ser investigadas as situações de risco a qual o jovem está inserido e, caso exista, ele deve ser orientado sobre os possíveis resultados dos testes e o impacto na gravidez adolescente. Reforçar medidas de prevenção no período de espera do resultado do teste e a necessidade do aconselhamento dos parceiros sexuais, com o intuito de prevenir possíveis contaminações. Além disso, faz-se necessário a conversa sobre a rede de apoio dada pelo contexto social em que ele está inserido, como amigos e família. Em caso de gravidez, o médico deve explicar os benefícios do diagnóstico precoce, porque é importante não tanto para o processo da infecção materna, quanto para a profecia da transmissão vertical. Já após o teste negativo não exclui o exemplo do vírus. Pode ser que o teste tenha sido feito durante a janela imunológica. O que é isso? É que a pessoa foi infectada recentemente e seu organismo ainda não produziu uma quantidade suficiente de anticorpos que possa ser identificado pelo teste. Logo, devemos orientar a realização do exame, esclarecer que o teste negativo não indica imunidade e reforçar medidas preventivas contra a transmissão, como o uso de preservativos e materiais exclusivos para o uso de drogas injetáveis. Já quando o resultado é positivo, é importante ressaltar que esse deve permanecer como informação sigilosa. A partir daí, o resultado dá um grande impacto na vida do indivíduo, causando sentimento de raiva, negação, ansiedade e depressão, visto que é uma doença com muitos estigmas e preconceitos. Por isso, é de extrema importância orientar no cuidado e tratamento que possibilita uma vida normal. Visto que, apesar de existir cura, é uma doença tratável. Devemos encaminhar esse paciente para grupos de apoio e serviços multidisciplinares. E, além de deixar claro a necessidade da adoção de métodos preventivos para que não exista a contaminação de terceiros. Falando dos aspectos clínicos, então, da infecção pelo HIV, né, onde mostra para a gente três padrões de progressão, né, na população pediátrica. Tem a progressão rápida, que acomete principalmente as crianças na primeira infância, né, e está associada à transmissão vertical, né, corresponde a 30% dos casos. É uma evolução grave que pode levar ao óbito aí, né, aos 4 anos. Em seguida, tem aí a progressão lenta, que corresponde a menos de 5% dos casos. É um padrão mínimo de evolução, né? A contagem de células CD4 mais é normal. Acomete principalmente as crianças da idade escolar lá. E nossa apresentação, né? O público-alvo da nossa apresentação é a progressão normal, né, que acomete 60% a 80% dos casos, e que a gente observa aí nas crianças, no público aí, em idade escolar e na adolescência, né, com a sua vida aí entre 9 a 10 anos. Pode passar, por favor.
As manifestações clínicas estão também divididas em 6 fases, né? A gente tem uma fase de infecção aguda, tem um período de incubação entre 3 a 6 semanas, né? O diagnóstico é difícil, os sintomas são poucos aí sugestivos, né? Geralmente um quadro autolimitado, né? Típico de uma síndrome viral, duração em torno de 2 semanas. Uma outra fase, a fase assintomática, também chamada de latência, duração de meses ou anos, com sorologia positiva. Né? O indivíduo pode ter sintomas mínimos ou inexistentes. E uma característica importante do sintoma nessa fase é uma hipopatia generalizada, persistente em dolor, né? Geralmente daquela palpação ali onde o linfonodo é móvel, né? Flutuante. E uma fase de sintomática inicial, que corresponde à fase do HIV, né? Que você tem sintomas inespecíficos de intensidade variável. A presença de infecções oportunistas é comum, e a gente pode ter aí, né, o reconhecimento do complexo relacionado à AIDS, né, que a gente vai ver no próximo slide, pode passar dentro. Que é aí o complexo associado à infecção pelo HIV, né? Então consiste em nódulos virais sugestivos, na ausência de outras causas aí, a gente não consegue identificar. Então, os clínicos maiores que a gente pode ter aquela adenopatía generalizada, persistente, sudorese noturna, febre intermitente, fadiga, emagrecimento, diarreia, os menores, virose oral, neoplasia tuberculose oral, aquelas lesões esbranquiçadas no cario oral, o sarcoma de Kaposi, a gengivite, sinusopatias e lesões exantemáticas. As alterações laboratoriais podem passar com trombocitopenia, linfopenia, elevação de desvios hepáticos. Pode passar, por favor. E um estudo na capital paulista, tem menos de 300 crianças e adolescentes com HIV positivo, no momento do diagnóstico foi identificado aí alguns sintomas marcantes, né? Então a gente vê, por exemplo, em 80% dos casos, as crianças tinham infecção persistente de via aérea superior, em 40% tinha perda poneral, 39% hepatomegalia, pneumonia foi 33%, e cardiologia oral recorrente 30%. Com menor porção de diarreia recorrente crônica, adenomegalia, uma febre intermitente, parodite crônica e lesões públicas ainda LL. Pode passar. As principais, então, doenças oportunistas, as infecções oportunistas estão relacionadas às bacterianas, né? Principalmente a tuberculose e a pneumonia. E as virais. Oi. Só falar que eu não tô... Parodite. Olha. Deve ser parodite. Acho que é parodite. Não é parodite, não, chato? Não, parodite. Sim, eu vou corrigir então, Chartuni. Tá bom? Parodite é da parada, assim. Não, foi ótimo. Sempre bom. Valeu. Obrigado, valeu. Então as doenças oportunistas aí, as condições baianas, né, a tuberculose, a pneumonia, as virais, a citobacteriovirose, a infecção herpética recidivante, as doenças aí caracterizadas pela candidose, pneumocistose, as protozooses, a toxoplasmose, a criptosporidiose, e as neoplasias, caracterizadas pelo linfoma não Hodgkin e a neoplasia intraepitelial, principalmente cervical e anal. Pode passar, Pedro. Então, a abordagem clínica desses pacientes, né? A gente vai fazer a anamnese e o exame físico, que é comum, né? A gente vai investigar a caixa principal, a história da doença atual, a história fisiológica, história patológica pregressa, história familiar, história social, revisão dos sistemas, e principalmente também não esquecer da história materna, paterna, desse né? Porque pode estar aí associado a abusos, aos entorpecentes e várias outras questões educacionais, socioambientais. No exame físico, a gente vai procurar, então, ali, questões relacionadas ao crescimento e desenvolvimento, né? Atrasos, retardos, problemas congênitos associados, por exemplo, ao uso de terapia antirretroviral. A matumação sexual, a gente pode fazer né? Pode fazer. A candidíase, a gente vai procurar as condições de gengivite,
as lesões relacionadas à cândida, a levadilose, né, nós vamos procurar aí a dermatite seborreica, biodermite, lesões herpéticas, ativos artificiais, os linfonodos, vamos procurar, né, caracterizar o volume, o número, a sensibilidade, a mobilidade, na região genital, periferal, perianal, lesões geradas, vegetações presentes em secreções. O exame neurológico é fundamental, né, se tem uma neuropatia periférica, né, imitação mesmo, ou também lesões passivas do nervoso central, que pode estar associada àquelas injeções que eu disse anteriormente. E o exame importante fazer é o exame a filoscopia, o exame de olho, né, especialmente em pacientes com contagem baixa, né, abaixo de 100 cúbicos de células CD4 aí, pelo fator de retinite, por citomegalovírus, né, que é comum nesses pacientes, ok? Pode passar, por favor, Pedro. Então, é um exemplo, né, de uma ficha de avaliação. A gente tem a identificação do paciente, né, com seus dados, né, a gente vai procurar escolaridade, atividade, fase extraclasse, história de violência, situação legal, pode passar, Pedro. No segundo momento, a gente vai procurar dados da infecção aí, os problemas, né, a forma que aconteceu a infecção, né, a forma de contato, o histórico de infecções oportunistas, sintomas presentes no momento do primeiro consulta, e mais outros variáveis que a gente pode estar investigando. Pode passar, Pedro. A história de maturação dos movimentos sexuais, agora você tem lá atrás da pubarca, menarca, periodicidade dos ciclos menstruais, data da ultimação, como a gente faz na anamnese mesmo, na história de disfunções psicoativas, se tem uso aí, se o paciente é um adicto, uso de abuso de álcool, tabaco, outras drogas ilícitas, pode passar, Pedro. A história familiar, né? Ver se tem uma história social, uso de drogas, a infecção pelo HIV familiar, a história alimentar, o estado nutricional de alimentação, o exame físico, cálculo MC, pode passar, Pedro. E essa consulta deve ser feita aí, né? Tem uma variação respiratória, mas aí sempre 3 a 4 meses, né? Está sempre repetindo o ciclo lá da anamnese física para ver a questão de variação temporal dos sintomas nesse indivíduo, ok? Pode passar. Aí vai falando aqui agora sobre diagnóstico, então, como é que nós vamos suspeitar HIV em criança e adolescente? Essa suspeita vai ser feita enquanto tiver uma infecção recorrente nas vias aéreas superiores, hepatomegalia generalizada, é uma hepatomegalia e hepatomegalia. Uma parodite recorrente, pneumonia, infecção, diarreia recorrente, pode dar que as crianças em geral e também, o atraso nas movimentos do motor, origem determinada. Aí tentei fazer uns quiz, mas o Canvas tirou um efeito de perguntas. A partir de idade, que nós vamos fazer investigar o HIV. Aí, brincando aqui, não tem como você diagnosticar o HIV, isso é impossível. Mentira. Tem crianças menores de 18 meses, crianças maiores de 18 meses, em qualquer idade. Em qualquer idade. Mas lembrando que os anticorpos maternos, eles podem persistir até os 18 meses de vida. Então, a detecção dos anticorpos anti-HIV vai ser suficiente em crianças menores de 18 meses. É necessário, então, a realização dos testes que detectem o material genético do vírus, como, por exemplo, a aplicação da carga viral. Aí, quais os métodos recomendados hoje em dia para esse diagnóstico? Vai ser teste rápido com amostra do sangue, vai ser teste rápido de saliva, ou então, se você é marcado, é impossível fazer um diagnóstico, já está errado, né? Mas a alternativa correta seria todos os anteriores. Você pode fazer tanto teste rápido com a amostra do sangue, quanto teste rápido com saliva. Lembrando que o teste rápido com saliva, ele vai proteger o profissional de saúde também, porque o risco biológico menor que esse. Agora, como fazer
final definitivo. Fez então o teste rápido, vamos passar então para a quantificação da carga real do vírus HIV. Nesse caso, nós temos também o teste de imunológico da quarta geração, que é mais marcado hoje. Ele precisa o IgM, o IgA e o IgE. Mas nenhum deles é circulante pelo próprio vírus. Temos também o teste molecular, né, que é o PCR. Hoje em dia, nós temos ainda um processo utilizado, o ELISA, só que é o mais usado atualmente, o Westblot. Sendo então todas as notícias anteriores existem corretos. Lembrando, então, só que o ELISA tem os primeiros testes a serem lançados no mercado, e isso em 1980, e ele vai então procurar os anticorpos produzidos do sistema no combate com o vírus HIV. E para isso, você vai precisar então retirar uma amostra de sangue e esperar de 2 a 3 dias para esse resultado sair. Trouxe aqui então o programa que o médico nos indica para estar fazendo. Primeiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar então o teste mais usado, que são de quarta geração, e teste molecular. Pegamos então uma amostra do plasma, vamos realizar então o teste de ensaio de quarta geração de referência, pode ser o de terceira. O de segunda e primeira geração eles já não são mais dados a realizar, mas a única opção ainda é válida. Se o resultado então não reagente, a amostra vai ser considerada reagente para o HIV. Se der reagente, nós temos que realizar então um teste molecular, um teste mais caro. O resultado então, ele precisa a 65 vezes. Se der positivo, realmente a pessoa é reagente para HIV. É um resultado positivo. E aí vamos realizar então, se der negativo, um teste para poder ver se vai dar realmente ou não. Os testes rápidos estão sendo indicados em situações específicas. O primeiro dado ciente então de regiões tem estrutura laboral muito boa, como por exemplo no interior dos estados, programas governamentais, por exemplo, cegonha e os PSS. Centros de testagem e treinamento, caso seja primeiro tratado ciente, tendendo a ser feita. Vamos pensar as pessoas que têm 6 portadores de HIV e aquelas pessoas que tiveram um acidente profissional no trabalho, ou mesmo pessoas que têm um diagnóstico de HIV. Caso também as adolescentes tenham feito uma abuso sexual, temos que estar preocupado com as STDs e uma delas é o HIV. Pensando nisso, temos que fazer um teste nelas também. Caso na estação não tenha sido feito o teste para diagnóstico na pré-natal, está recomendado fazer em qualquer momento da estação. Temos também aqueles casos de abortamento espontâneo em qualquer idade gestacional, precisa ser pesquisado no HIV, e as pessoas que recebem o diagnóstico temos que manter um certo controle, sendo indicado aí para a questão de modificação das calças virais, que seja feita ao menos anualmente nas diretrizes atuais. Bom dia. Falar sobre abordagem familiar de HIV em adolescentes. O modelo tradicional da PIB para adolescentes geralmente deixa mesmo as idades, e a participação da família quando ela acontece, geralmente ela já limita da informação a respeito do adolescente.
existe outra forma de trabalho, onde o adolescente é atendido em conjunto com a família, que é dentro da terapia familiar, abordagem sistêmica. A participação da família ela é sempre importante, principalmente em situações como uso de droga, violência sexual, física, obesidade, suicídio, principalmente para o HIV. Essas situações que exigem a medicação da família profissional, são situações que exigem a comunicação. A dificuldade da família em dar suporte ao adolescente com HIV existem. E uma delas é principalmente a maneira da família lida com o HIV. E às vezes, quando o HIV é transmitido de forma vertical, a maioria das vezes a gente preocupa. No caso da HIV, é muito importante que construa uma parceria com a família. E a melhor estratégia em termos de ação, prevenção e saúde e educação são adolescentes. É eficiente, produtivo, ampliando as possibilidades de desenvolver as mudanças. Estimulando a experiência da família, de idade e grupo, pode facilitar o processo. E é muito importante que as famílias e cuidadores percebam que o vínculo afetivo instrumentos podem dar muito no combate ao HIV no adolescente. Pode passar por. Então, sobre o suicídio, alguns estudos mostram que o suicídio, quando ele não é garantido, o adolescente ele não consegue se aceitar totalmente. Os princípios do suicídio na consulta do adolescente eles se baseiam em alguns pontos. Na privacidade, que é caracterizada pela manutenção de ossos no espaço da consulta, na confidencialidade, que é definida como uma dever profissional de saúde e o cliente, de que as informações solicitadas durante a consulta não são passadas para os responsáveis. E o sigilo, que está regulamentado pelo artigo 133 do Código de Ética Médica, e também a autonomia, que está contida no capítulo 2 do artigo 17 da ECA. Existe algumas situações em que o sigilo pode deve ser aplicado pelo médico. Penitenciárias, na gravidez, na atividade de suicídio, drogadição, em situações em que o médico acha que o adolescente não tem condições de arcar com o problema dele. Nesse caso, pode quebrar o sigilo e só que esse sigilo deve ser sempre justificado para o adolescente antes de ser quebrado. Pode passar. Bom dia, Isabela. Ela falou um pouco sobre a HIV e a escola. A escola não vive um conjunto de conhecimentos necessários para obter a qualificação profissional contemplada para o desenvolvimento e inteligência. Esse objetivo é ajudar uma família e comunidade políticas públicas. Isabela, muito baixo. Nós estamos ouvindo realmente, mas entra aí. Essa de novo. Oi, melhorou? Muito. Bacana, obrigado. Então, a escola tem para garantir ao indivíduo um conjunto de conhecimentos necessários para obter qualificação profissional e contemplado para o desenvolvimento da inteligência. Esse objetivo é junto com a família e a comunidade, assim como as políticas públicas, que vão assegurar medidas e ações para promover o crescimento e desenvolvimento saudável das crianças e dos adolescentes portadores de HIV. Dessa forma, a inclusão da abrangente dos adolescentes na escola é fundamental, e para isso o aluno é resguardado pela Lei nº 796 de 1992, que estabelece o direito de proteger a dignidade e os direitos humanos das pessoas infectadas com o vírus, de forma que não é obrigatório comunicar a rede escolar a sorologia do aluno. Em caso de conhecimento da sorologia do aluno, a HIV positivo vai garantir o melhor suporte do adolescente e ser benéfico em relação à saúde e no rendimento escolar, ele pode ser revelado a alguns funcionários da escola. É sabido que ainda na internet alguns dignos preconceitos por parte do ponto estudantil, o que pode levar desde a negação de matrícula, não deixam parecer físicos, rejeição ou atitude de isolamento.
sendo assim fundamental a importância a parceria entre serviços de saúde e escolas para sanar dúvidas, combater preconceitos, proporcionar informações mais amplas e embasadas cientificamente. Dessa forma, preservando a dignidade e os direitos das pessoas vivendo HIV e AIDS. Além disso, é dever das escolas adotarem medidas de segurança como posturas de higiene, prevenção e promoção da saúde, devido darem risco de acidentes, com o objetivo de não transmitir doenças pelo contato direto de sangue ou fluidos corporais. Nesse sentido, é importante conhecimento das normas e precauções universais que se baseiam no princípio de que a prevenção deve ser realizada de modo generalizado e não tratadamente para o indivíduo seriamente infectado, e não nem caso rigorosamente documentado com contaminação pelo HIV em escolas. Tomada de cuidado com adolescentes, em sua grande grade curricular, é obrigatório ter as atividades físicas, pois são benéficas a todos os adolescentes, inclusive os que vivem com HIV, de forma que devem ser estimuladas desde respeito os limites individuais, visto que a prática proporciona um funcionamento físico, além de estar sendo também importante para o controle da hipoxia e a atividade física é um elemento de lazer e socialização. Além da prática de exercício físico dentro do programa escolar, deve também a educação sexual e reprodutiva, para que essa deve ser aplicada de uma forma ampla, incentivando a participação para assim ocorrer o entendimento e reflexão das ideias, sentimentos e desejos sexuais dos jovens, de forma a desenvolver posturas responsáveis na vida sexual. O adolescente ele deve ser interpretado como um indivíduo único e deve ser dado em conta o seu aspecto social, emocional, e para isso, para o seu desenvolvimento escolar, e a partir da falta dos adolescentes que vivem com HIV e AIDS, a gente pode marcar três causas para o abandono escolar: a falta de motivação familiar, o medo da revelação diagnóstica e a gestação. É importante lembrar que a maioria dos adolescentes com HIV provenientes de baixa renda e que não tiveram acesso aos estudos e algumas vezes também não dão importância para a escola na vida dos filhos. Outra questão é emocional, na qual os pais estão subprotetores ou desestimam a expectativa de vida dos filhos. Superadas as questões, devem ser avaliados os sintomas apresentados ou pela própria doença, ou devido ao efeito colateral das medicações, como a irritabilidade, a fadiga, limitação aos exercícios e a absenteísmo. Outros sintomas são a depressão e a apatia, e não a realização de tarefas. Estes devem ser indicadores para ações e preconceitos por esses adolescentes. Pode passar. Para essas pessoas foram criados direitos. Em 1989, teve a Declaração dos Direitos Fundamentais das Pessoas Portadoras da AIDS. Em 93, criado o benefício de prestação continuada. E em 2006, o auxílio doença e a aposentadoria por invalidez. Esses dois, o benefício e o auxílio, eles são voltados mais aos adultos na qual a doença é estrutural que os órgãos reprodutivos. Em 2014, foi criada a Lei Antidiscriminação, que define limites de discriminação aos portadores de indivíduos com deficiência humana, doença e AIDS. Pode passar. Aí foi criada a Declaração dos Direitos Fundamentais das Pessoas com HIV, vai consistir em um decreto. Vou botar aqui os decretos mais relevantes. É o primeiro, que todas as pessoas têm direito a informação clara e exata sobre a AIDS. O quarto, que nem está dando vida, será submetido a isolamento, quarentena, qualquer tipo de discriminação. Pode passar. O oitavo, que ninguém poderá ser referência à doença de alguém afastada ou futura, ou resultado da teste do HIV sem conhecimento das pessoas envolvidas.
a privacidade do portador de vida é assegurada por todos os serviços mais existenciais. E o 10, que todo portador de vida tem direito a comunicar apenas as pessoas que deseja seu estado de saúde e o resultado de seus testes. Pode passar. O áudio tá bom? Agora falando sobre tratamento, sendo elencado para todas as crianças e adolescentes vivendo HIV. HIV depende de fatores clínicos da taxa de linfócitos, CD4+, do exame de HIV. Isso ocorre, pois é comprovado que o tratamento precoce de antirretroviral está associado à redução da mortalidade e melhora na qualidade de vida, tendo como objetivo, como mostrado nesse quadro, proporcionar esse meio de desenvolvimento adequado, preservar, melhorar ou reconstruir o funcionamento do sistema imunológico, reduzindo talvez complicações infecciosas, proporcionar pressão máxima e prolongar o HIV, reduzir riscos de resistência aos antirretrovirais, reduzir processos inflamatórios e diminuir o reservatório viral. Corroborando esses dados, um estudo demonstrou forte evidência dos benefícios na redução da mortalidade quando se instituiu a terapia antirretroviral precocemente, ou seja, para indivíduos com alta taxa de linfócitos CD4+, maior do que em células por mililitro cúbicos e assintomáticos. Pode passar, por favor. O tratamento inicial, ele deve ser feito em 3 antirretrovirais, sendo 2 IPRN, que são os inibidores da transcriptase reversa, análogos de miocídio, associado a um antirretroviral alternativo, pode ser classe terapêutica diferente, sendo que a classe terapêutica vai ser escolhida de acordo com a faixa etária. Aí esse quadro mostra as idades com os devidos passos de escolha. Por favor. Um fator importante para a terapia é a adesão ao tratamento, visto que, sendo que a adesão é vista como sinônimo de luta pela vida. E para o adolescente, isso implica em uma abordagem interdisciplinar. Deve ser feita deixando bem claro ao adolescente o significado do tratamento, as consequências da não adesão e quais são as perspectivas de vida com e sem a terapia. De forma que o volume de informação é sempre muito grande e necessita de tempo para ser assimilado. Ressalta-se que esses fatores que complementam a terapia, sendo a prática de atividades diárias e hábitos alimentares que podem reduzir os efeitos adversos da terapia com antirretroviral a longo prazo, assim como o comparecimento às consultas e a realização de exames. As características dos adolescentes nessa idade em que eles se encontram de não se desenvolver somado ao estigma que envolve a temática são fatores que tornam a adesão ao tratamento um objetivo difícil de ser atingido, cabendo sim a equipe identificar em cada adolescente potenciais obstáculos da adesão. Sendo desses obstáculos, regimes terapêuticos complexos, a falta de suporte social, os efeitos adversos do tratamento, a falta de confiança nos profissionais da saúde, a falta de compreensão da saúde, assim como a falta de compreensão sobre o tratamento e a dificuldade de lidar com a natureza da doença. Dessa forma, os profissionais da saúde, junto com a família e a escola, devem levar em consideração a faixa etária em que o adolescente se encontra e a condição social também, para criar estratégias ao possíveis barreiras do tratamento já esperadas. E ressaltando a importância da informação sobre a doença e os direitos que eles possuem. Pode passar. Agora falando sobre a prevenção do adolescente, deve-se ressaltar que o único meio de prevenção para o HIV é o uso preservativo. Dessa forma, é importante lembrar que existem vários fatores que interferem no uso ou não preservativo, como por exemplo, a contaminação masculina, a diferença de idade dos relacionamentos e também a habilidade do relacionamento. A abordagem do
adolescentes sobre as medidas preventivas deve ser realizada de forma compreensiva e não deve ser vista como um conjunto de regras. Deve levar em consideração a possibilidade dos pacientes se encontram nessa fase, como o processo de alteração do corpo e as novas formas de expressão do desejo sexual. Com isso, para a realização da prevenção, deve ser consideradas as ações como o respeito à diversidade, orientação sexual e estilo de vida, considerar a singularidade de cada indivíduo, diálogo sobre o uso de drogas, visto que esse ato altera a capacidade de discernimento e pode ocasionar não usar preservativo, assim como também o risco de compartilhamento de seringas e agulha. E o acesso ao consumo, visto que as populações mais vulneráveis não possuem acesso à saúde, mesmo ofertada pela rede pública, ou nos casos em que o acesso é precário, no qual não é disponibilizado os preservativos. Já no caso dos adolescentes previamente diagnosticados com HIV, a abordagem da prevenção é ainda mais complicada, pois além da complexidade já esperada nessa fase da vida, sofre o estigma e preconceito por trás do HIV, sendo imprescindível a abordagem de prevenção considerando suas especificidades e o tornando ativo do processo. Tal conduta é fundamental para o paciente aumentar o cuidado, diminuir os riscos de reinfecção pelo vírus, além de diminuir a chance de contrair outro CT e também da transmissão do vírus HIV. A partir de junho de 2021, o Centro de Testagem e Aconselhamento de Serviço de Atenção Especializada de Barbacena iniciará o serviço de profilaxia pré-exposição ao HIV, com uso de antirretrovirais, como uma nova estratégia nacional de prevenção disponível no SUS. Medida essa que se mostra eficaz e segura em pessoas riscos de adquirir a infecção. Dessa forma, pode ser uma medida benéfica, tendo em vista o crescimento nacional de infecção pelo HIV em adolescentes e jovens. Pode passar. Essas são as nossas referências. Muito obrigada. Pessoal, muito boa a apresentação, muito correta, muito esclarecedora, né? E assim, não sei se eles têm aula agora da Celeste. Tem, né, Juliana? Temos sim, 950. Tá, então vou fazer só uma rapidinho, só fazer uma análise rapidinha, porque cada um passou a sua parte, falar muito bem. A Juliana fez a introdução, a questão da diferenciação entre HIV e AIDS é uma coisa que é interessante, porque a gente faz isso. As pessoas estão com muitos anos e nem AIDS. Então, as pessoas têm abordadas essa situação. Além falou sobre a transição horizontal, aconselhamento da saúde, pré e pós. E uma coisa interessante que a gente vê agora, que a partir de momento os dados ambientais com HIV começaram a ser colocados na prática. Nós tivemos uma diminuição da incidência de AIDS, não do HIV, nos pacientes adolescentes jovens, né? Esses pacientes que são adolescentes, pode parar 10, 19 anos. Então, esses dos 10 aos 15 anos começaram a diminuir a incidência da HIV, da AIDS em por causa desses dados. Parece que agora tem havido resultados assim, bastante importantes. Mas nós estamos tendo um aumento da AIDS em adolescentes maiores, de 15 anos em diante, por causa da questão não sexual, por causa do uso das drogas. E isso já é muito importante. Você vê que, por exemplo, os bancos de sangue, nós tivemos uma iniciação muito grande da AIDS,
com o sangue, depois começaram a fazer a análise da própria hepatite. Então assim, isso é muito importante a questão dos estigmas, preconceitos. É muito importante na hora de avaliar os resultados do exame, né? Porque a gente pode colocar esse exame como coisa boa. Esse exame é uma coisa de individual de cada um, e a pessoa tem que ter a sua capacidade em relação a isso. O Juliano falou nos aspectos de bióloga e adolescentes, a importância do exame físico bem feito, a importância de pensar no HIV. Aquelas crianças, por exemplo, o Pedro falou, quando é que vai respeitar a partir de idade, você pode fazer um diagnóstico, né? Quer dizer, em qualquer idade, mesmo sendo dados importantes, pode fazer um teste rápido, pode checar a carga viral, fazer o teste imunológico, molecular, mas mais importante é que a gente pense em HIV, por exemplo, naquela criança que tem, vocês mesmos falaram, a questão do imunismo oral, melhor e volta, outras infecções recorrentes, e a gente tem que pensar nisso. A gente tem paciência, a gente chegou lá eu sozinho, chegou lá no Nova Cissa, uma paciente que eu conheço há vários anos, trabalho no hospital, ela falou que HIV positivo tinha mínima condição de saber, entendeu? Então isso que é importante. Você tem que pensar quando o filho dela tiver algum problema nesse sentido. O presidente Fernando falou sobre a viagem familiar, né? Que o modelo tradicional a gente não inclui família. Você coloca a família lá, só dá o diagnóstico. Não. A família é importante, inclusive, na hora de você dar o diagnóstico, você abordar, você conversar com a família, desde que você conhece os estudos de alternativa, você está na de medicina. Tá? Então, isso é importante. A ética da medicina, às vezes faz, mas a gente deve levar a família como coisa fundamental no diagnóstico, no tratamento e principalmente na prevenção. Né? Aí ela falou sobre a HIV, escola, a questão do giro, a segurança, atividade física, a promoção da saúde sexual e reprodutiva. E a gente tem que ser enfático nisso, sabe? Ninguém precisa saber que o adolescente tem HIV na escola, tá? Mas essas pessoas precisam preparar para entender o escolar, o adolescente, o aluno com HIV. Então esse preparo já deveria estar pronto, como você tratasse qualquer pessoa que ela já tivesse HIV, tá? Então, para a gente abordar e interpretar o adolescente dentro da normalidade, pensar nos efeitos colaterais do tratamento, pensar na questão do abandono escolar. Tem um paciente que tem múltiplas malformações por causa de rubéola congênita vacinal, para vocês terem ideia. Ele abandonou a escola, porque não aguentou mais o jeito que as pessoas olhavam para ele, a questão até os pais, tinha professor que não aguentava olhar para ele. Então, isso é uma realidade que você pensar na hora de colocar o seu paciente, o seu filho HIV positivo na escola. Então, isso é importantíssimo. A falta de motivação e a questão da gestação, revelação de motivação, isso é muito importante. Muito legal a questão dos direitos das pessoas com HIV e a declaração dos direitos fundamentais das pessoas com HIV, Isabela, aqui, se você for lá embaixo, achei assim, extremamente pertinente. Eu até fiz um print dele, a Juliana mesmo falou sobre o tratamento, a adesão ao tratamento e a prevenção. O tratamento, sim, é a questão da importância de você utilizar fazer de forma adequada, pensar que não só você não vai curar, a AIDS, na verdade, é como se fosse a diabetes, só que a diabetes que é transmitida pelo pessoas. Então, além de tudo,
você vai ter que se preocupar muito com a prevenção da AIDS, por exemplo, das pessoas que usam drogas e nas relações sexuais. Então, nenhum portador de HIV, um casal portador de HIV, por exemplo, ele está autorizado a fazer sexo sem camisinha, sem fazer. Por quê? Porque muitas vezes ele está muito bem, muito saudável, sem doença, tranquilo. Mas o aumento da carga viral transmitida via relação sexual ou via venosa, por exemplo, pode desencadear doenças, que aumenta a carga viral, que vai tornar, às vezes, inoperante. Você tem que ficar isso. Mas, parabéns, eu ia fazer o sorteio do hoje, não tem agora, nós passamos o nosso horário. Eu agradeço a vocês e parabéns pela excelente explanação. Da prova e qualquer mudança aqui eu